assine no Ivantinho. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Acredito que todos já tiveram alguma aula. A gente tem colegas novos, mas ainda não entraram na aula de hoje.
Então, hoje a gente vai encerrar a primeira parte, tá, da disciplina. Então, a nossa última aula teórica dessa primeira parte, onde a gente vai definir mais uma série de conceitos, questão de vistas, de projeções, tá? Algumas outras características de fazer desenho, questão de cota, de linhas. Na segunda-feira a gente vai ter uma lista, então, de exercícios referente a essas 5 primeiras aulas, tá? Que vai ser uma lista base, tá? Para a nossa avaliação, que vai ser na terça. E aí a gente encerra a primeira parte da disciplina. E a segunda parte, aí é questão de simbologia e vai ser feito um trabalho. Tá? Então, podemos dizer assim que hoje é a última aula efetivamente teórica, tá? Porque a outra aula que a gente vai ter sem ser exercício ou avaliação, ela é mais de visualização, de simbologia, a gente vai fazer alguns exercícios sobre, tá? Então, a gente começa a aula de hoje, tá? Vendo a questão de perspectivas, tá? Então, a gente define perspectiva como sendo a técnica de representar objetos e situações como eles são vistos na realidade de acordo, né, com a sua posição, formato e tamanho. Então, dependendo do objeto que a gente está olhando, da posição que a gente está olhando, do formato que esse objeto ele tem, a gente vai representar esse objeto. Então, a gente vai ver que a gente tem algumas perspectivas, alguns tipos, questão de projeção, no decorrer na aula de hoje, tá? Então, a gente destaca basicamente 3 tipos, tá, de perspectivas mais utilizadas em desenho técnico, que é perspectiva isométrica, a cavalheira e a biométrica, tá? Mas as 2 primeiras são mais utilizadas, tá? E aqui teve um erro, tá, de digitação, é bimétrica, não tem esse O, tá? Isso quando vai digitar acaba acontecendo. Aqui eu trago para a gente começar uma tabela que relaciona as medidas reais, tá, com as do desenho em cada uma dessas perspectivas. Tanto questão de largura, quanto de altura, quanto de profundidade, tá? Então, já dá para perceber que a cavaleira ela é subdividida, né, em 3 outras perspectivas. Depois eu vou mostrar as imagens referentes a cada uma delas, que é de acordo com a angulação que a gente vai estar vendo essa imagem e projetando ela e desenhando, 30, 45 ou 60 graus. Depois a gente tem a isométrica e a bimétrica, tá? Na cavalheira, tá? Nos 3 tipos, tanto a largura quanto a altura, elas são representadas de forma fiel ao que está ao objeto real. Então, se ele tem, tipo, 10 centímetros, eu vou colocar a mesma informação lá no desenho. E as outras não, cada uma tem uma escala diferente para a gente estar seguindo. Tá? Mas quais são essas visualizações? Tá? Então, vamos pegar o exemplo que até a própria apostila traz, tá? O exemplo de um cubo, por exemplo. Então, se eu estiver falando da isométrica, eu vou estar falando nesse sentido, eu vou estar visualizando nesse sentido, com a quina, né, desse cubo de frente para onde eu estou analisando, ele estando 30 graus, então, em cada um dos lados com o eixo X. Se eu estiver falando
da bimétrica, tá? Eu já vejo com uma angulação um pouco diferente, tá? Então, a maneira, a angulação que eu analiso a peça e que eu vou estar fazendo o desenho, ela é diferente. E aí a cavaleira é a angulação justamente da peça, tá? Dessa parte lateral aqui, com o eixo X. Então, 30, 45 ou 60, como o próprio nome já sugere, tá? Depois a gente vai ver a questão das vistas, e aí a gente vai ver que, dependendo da perspectiva que eu estou analisando, se eu olhar, por exemplo, a cavaleira a 30 graus, se eu olhar ela de frontalmente, eu vou ver não só esse quadrado aqui, mas eu vou ver um pedaço dessa lateral. Deixa eu marcar aqui para vocês. Se eu estiver vendo de frente, eu vejo esse primeiro quadrado aqui, mas eu também vou ver um pedaço disso aqui, essa parte daqui, tá? Então eu vou desenhar, se eu tiver que desenhar a frontal da cavaleira de 30 graus, vai ser um quadrado com mais um pedaço aqui, tá? Então, isso falando da vista frontal, no caso, né? E aí, depois daquelas que eu citei, as três principais, como a isométrica, a bimétrica e a cavaleira, a gente ainda tem uma outra, não tão utilizada, né, que é a perspectiva em arcos. Tá? Então, a gente desenha com base em círculos, aquilo que a gente está tentando passar para o desenho, né, aquele objeto, mas ela não é tão utilizada. Deixa eu ver o chat aqui. Respondido ali, Patrick. E aqui, só para exemplificar, em um desses, tá? Uma dessas perspectivas, até para não ficar tão maçante, até porque isso é mais uma teoria, né? A gente não vai efetivamente desenhar, tá? Eu, quando fiz desenho técnico, eu tinha que ficar desenhando perspectiva, vista, tive que montar o diedro, que a gente vai ver mais adiante, mas a gente não vai fazer isso, a intenção dessa disciplina é só trazer a teoria para vocês. A gente só vai apresentar as etapas para construir uma perspectiva só, que na verdade é a mais utilizada, tá? Então, a primeira etapa consiste em traçar à mão livre os eixos isométricos. Então, se vocês lembrarem, a isométrica é a que olha de quina, tá? E aí a gente vai indicar o comprimento, largura e altura sobre cada eixo isométrico que a gente está falando. Então, vocês podem verificar que a gente já tem essa primeira parte aqui sendo desenhada, né? Esse aqui, isso e isso do nosso cubo. Tá? Então, naquele primeiro item ali, primeira etapa. Avançando para a segunda etapa, a gente define a vista frontal, então traça duas linhas paralelas ao comprimento e à altura. Tá? Então, essas duas linhas foram criadas aqui que a gente ainda não tinha. Uma paralela ao comprimento, que é essa de baixo, e uma paralela à altura, que é essa aqui do lado. Tá? A terceira etapa
é definir a vista superior. Então, pensem que a gente está olhando essa imagem aqui de cima, tá? Então, o que, que a gente faz nesse momento? A gente traça duas linhas paralelas ao comprimento e à largura. Tá? Então, mesma coisa que a gente tinha feito na etapa 2. E aí, na última etapa, a gente define a vista lateral, tá? E traça duas linhas paralelas à largura e à altura. E aí a gente fica com esse primeiro desenho aqui, né? A gente está vendo através da perspectiva isométrica aquele cubo lá. Se a gente utilizar uma outra perspectiva, a gente vai obter outra maneira de representação desse cubo. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer para cada uma das perspectivas. Tá? Mas o mais importante agora, para vocês saberem, é quais tipos de perspectiva a gente tem, as mais utilizadas, né? E identificar, se eu botar um cubo, por exemplo, dependendo da maneira que eu colocar ele, identificar se ali tem uma perspectiva bimétrica, isométrica ou cavalheira e qual das opções. Tá? O próximo tópico é referente às projeções ortogonais. Tá? As projeções ortogonais da geometria descritiva, elas são usadas no desenho arquitetônico apenas mudando os termos técnicos, né? Mas o que a gente vai ver agora, que é da aula de hoje, isso e cotas, tá? Vistas e cotas eu posso definir como os assuntos mais importantes. Por quê? Porque se eu pegar um desenho, eu não vou pegar um desenho em 3D. Eu vou pegar vários desenhos de várias vistas e aí a partir dessas vistas que eu vou montar determinada peça. Então aqui tem o exemplo de uma casa para tornar bem didático. Eu tenho primeiro a vista frontal ali em cima. Então eu estou olhando a casa de frente. O que eu estou vendo? Eu estou vendo a porta, a janela e o molde ali da casa. Se eu olhar a casa na lateral, o que eu vou ver? Eu vou ver um retângulo grande com a janela e vou ver mais uma parte que acaba virando um retângulo, porque dependendo de onde eu olho, ele vira um retângulo, que é a parte do telhado. E se eu ver de cima, o que eu vou ver? Dois retângulos com a divisão no meio, que é justamente o telhado. E a partir dessas três informações, eu consigo fazer, então, o meu desenho 3D da casa. Consigo saber e entender que é uma casa. Mas não são só essas, tá? Eu posso ter a vista da parte de trás, a superior, como a gente falou, a lateral, direita ou esquerda, a frontal e a inferior. Tá? Se eu desenhar todas elas da casa, é isso aqui que eu tenho. Então, a parte inferior eu só estou vendo um retângulo. A parte de cima, que é a superior, a cobertura, eu vejo o telhado, só que no 2D, né? Eu não vejo o telhado inclinado, eu vejo dois retângulos, basicamente. A fachada da direita, que é a vista lateral da direita, eu vou ver uma parte do telhado, que vira o retângulo pequeno, a parte da lateral com as duas janelas. A outra lateral é a mesma coisa em relação ao telhado, só muda que tem uma janela. E eu vejo a parte frontal, né? E a parte traseira, que eu tenho uma porta ali. Então, claro, aqui a gente só vê um lado, a frente e a parte superior. O resto
a gente acredita no desenho aqui. Tá? Então, é isso que é entregue para alguém que vai montar uma peça. Tá? São as vistas. Geralmente, tá? Só vista frontal, superior e lateral. Tá? A inferior, pouco utilizada, raramente é utilizada, tá? E a gente, às vezes, tem a distinção da lateral direita ou esquerda, às vezes não, depende se aquele objeto tem a mesma referência dos dois lados ou não. Né? Nesse caso, como muda, se faz necessário ter a representação tanto da lateral direita quanto da lateral esquerda. Tá? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, eu posso, no AutoCAD, se eu desenhar todas essas vistas, eu consigo obter o desenho 3D a partir das vistas. Tá? Por isso que tanto se fala em AutoCAD, tanto se utiliza. Primeiro, porque é mais fácil de desenhar, de fazer alteração, de modificar alguma coisa. E segundo, que a partir das vistas eu consigo obter aquela peça 3D. Então, ele é bastante utilizado para peças, tá? Eu quero, a partir das vistas, saber como que a minha peça ela tem que ficar antes de efetivamente montar, para ver se é aquilo que eu quero. Eu fiz desenhos de eixo de motor, de engrenagens, de uma série de peças mecânicas, tá? Que a gente fazia as vistas e obtia aquela imagem no 3D. Tá? Posso fazer o processo inverso também, posso ter a imagem no 3D e obter as vistas, mas tudo isso usando o AutoCAD. Isso facilita bastante se eu estou fazendo um novo projeto e eu quero ver, a partir do que eu pensei, do que eu desenhei, como que ele vai ficar, para ver se eu tenho que fazer alguma alteração do que, fiz o projeto ali, aí montei e vi que não ficou como eu quero, desmancha e refaz o projeto. Então, por isso que o AutoCAD ele é bem interessante nesse sentido, não esquecendo da aplicação dele também para as plantas elétricas, né? Então, por isso ele cada vez mais é utilizado. Então, aqui só para fazer a denominação, tá? Eu tenho a indicar, né, qual a frontal, qual a superior, a lateral esquerda, direita, inferior e posterior nessa outra peça. Se eu fosse desenhar, tá? É que é muito ruim de desenhar aqui, mas eu vou tentar, vai ficar meio feio, mas vamos lá. Tentar desenhar com a linha já. Se eu fosse desenhar a vista frontal, tá? O que eu tô vendo aqui? Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Eu tô vendo um retângulo de cima, que é o que? Essa parte aqui. O que mais que eu tenho? Eu tenho esse puxadinho para baixo, para o lado, que passa um pouco. Aqui eu baixo um pouco, vou para o lado e baixo aqui, certo? Então, é isso que eu vejo se eu olhar ela frontalmente. Esse L aqui e mais essa parte em cima. Então, ela ficaria assim. Se eu olhar, vou apagar aqui para ter espaço. Essa aqui, tá? É a minha vista frontal. Se eu olhar ela de cima, tá? A minha vista superior, o que eu vou ver? Eu vou ter aquele primeiro, que é esse aqui. Deixa eu apagar os outros para não confundir.
aquele primeiro. Vou ver esse aqui, tá? Essa partezinha aqui, que é uma parte compridinha. Tá? É isso aqui que eu vejo. E vou ver essa parte aqui. Se eu olhar de cima, não toda, mas eu vou ver um pedaço dela. Então, eu vou ter basicamente isso aqui, tá? Isso é a minha superior, tá? Meio torta, mas acho que está dando para entender. Espero que esteja. Meus desenhos horríveis. Se eu for ver a vista lateral esquerda, que é o C, o que que eu vou ver? Eu vou ver essa parte reta aqui. Deixa eu desenhar com a linha que fica melhor. Eu não sei fazer uma linha reta. Vou ver essa parte aqui. É isso que eu vejo. Tá? A parte da vista lateral esquerda, o meu C. Se eu for desenhar o meu D, tá? O que que eu vou ter? Eu vou ter aqui, essa mesma coisa. Primeiro eu vou ter aquele retângulo lá de baixo. E aí depois eu vou ter essa peça aqui, só que pro outro lado. Vou subir ela aqui. Vou ir aqui. Essa aqui eu subo aqui e ela faz isso. É isso que eu vejo na outra lateral, tá? Na D. Se eu for ver a vista inferior, o que que eu tenho? Eu só tenho um retângulo. Tá? Porque eu só estou vendo a parte de baixo, que é um retângulo, nada mais do que isso. E se eu for ver a vista traseira, o que que eu vou ter? Eu vou ter um retângulo, tá? E fora o retângulo, eu tenho aquela partezinha aqui do lado, lá daquele lado, tá? Então, essas seriam as vistas dessa imagem, e eu tentando desenhar aqui a mão livre para vocês com o mousepad. Mas acho que dá para entender a ideia de cada uma das vistas, tá? Isso é questão de bastante de prática, assim, o que eu enxergo de um lado, o que eu enxergo de outro. Meu professor disse, olha, vocês só vão entender isso depois que fizerem alguns exercícios de vista. Mas aí ele exagerou um pouco, né? Porque ele nos deu 30, e aí cada um a gente tinha que fazer superior, frontal e lateral, né? Então a gente fez 90 desenhos sobre. Obrigado, Douglas. Douglas, que deu para entender perfeitamente, apesar de ser difícil desenhar com mouse. É bem. Às vezes o quadro ainda é mais fácil, né? A gente usa uma régua ali e facilita. Mas a gente vai tentando. O importante é vocês entenderem. Certo? Por que que a gente tem essa questão das vistas, tá? Como tudo que eu falei até agora, falei várias vezes já sobre isso, a ideia é de padronização, tá?
que a gente consiga padronizar a maneira como a gente vê os desenhos. Por quê? Porque se eu fizer um desenho aqui em vistas para uma empresa, tá? E aí essa empresa foi lá, está acostumada já com a maneira como eu trabalho e conseguiu montar aquela peça. Só que essa empresa é uma multinacional e ela mandou o projeto para um outro país. Se aquele país segue outras regras de vistas, não vai conseguir entender aquele desenho ou vai desenhar ele e vai sair uma outra peça lá que não é igual que foi feita aqui. Então, no momento que a gente padroniza isso, essa questão das vistas, da maneira como a gente enxerga o desenho e da maneira como a gente representa, porque sempre vai ser assim, como está aqui, tá? Inferior, em cima, superior, embaixo, frontal com as laterais. Se eu tiver só uma lateral, o que eu vou ter? Geralmente a gente tem essa aqui, a frontal, a superior, e quando eu não tenho a diferença de lateral direita e esquerda, eu desenho a lateral aqui. Então eu fico só com essas três representações. Tá? Isso é padrão, eu não posso desenhar aqui no meio, nessa aqui, eu não posso desenhar aqui a superior, aqui a frontal. Não, é padrão, cada uma tem o seu local. Tá? Para quê? Para quando eu mandar isso para alguém que não seja uma pessoa que entende do que eu estou fazendo, ele saiba que ali é a frontal, ali é a lateral, ali é a superior. Tá? Então, a maneira que se achou de padronizar isso, tá? E fazer com que facilitasse esse entendimento de diferentes pessoas e diferentes projetistas daquilo que está sendo feito. Tá? Então, a gente consegue essa padronização, tá, das vistas, mas não só disso, tá? A gente tem a questão de padronizar, então, o conhecimento espacial do desenho sobre a folha, a representação das formas geométricas, os elementos repetitivos, o conhecimento de cotas e uma série de outras coisas, algumas delas a gente vai ver aqui. Tá? Então, essa é a ideia de se estar vendo, na verdade, isso. Deixar vocês aptos a também entender esse tipo de coisa. Por quê? Porque são coisas padrões, onde vocês verem um desenho a partir das vistas, vocês entenderem que essa aqui representa a superior. Porque se eu não disser, se eu só te entregar 3 quadradinhos, tu não vai, e eu não te disser, tu vai achar, porque tu conhece que o padrão é superior, frontal, lateral, tu vai achar que é, mas vai ver que a pessoa que fez não seguiu o padrão e aí ela trocou as ordens. Aí tu vai fazer a peça toda invertida, certo? Então, por isso, essa ideia de padronização, tá? Saindo das vistas e indo para projeção ortográfica, então, projeção ortográfica a gente define, tá, como sendo a base das representações geométricas do desenho, que é o que a gente vê, então, em cursos de engenharia e de arquitetura, porque a gente utiliza muito isso para projetar coisas, tá? Mas não só isso, tá? Cursos voltados, então, para a indústria e o curso de vocês, ele se encaixa nisso, tá? Que é representar coisas em planos, tá? Saber isso é importante para determinados desenhos e determinadas aplicações. Tá? Então, essa é a ideia. As projeções ortográficas são representações de determinadas peças, figuras, objetos, imagens sobre um plano. Tá? Então, se eu tiver que resumir de forma simples, é isso. Que elas são representações de peças ou figuras sobre um plano. Ou seja, tá? Que tem um exemplo de como representar uma figura, então,
um objeto em um plano. A gente tem diferentes figuras, tá? Que vão, dependendo de onde eu estou olhando, eu vou estar fazendo o desenho dessa imagem. O que eu tenho aqui, então? Bom, eu vou ter aqui só aquele quadrado, aqui eu só vou ver uma linha, e aqui eu vou ver essa estrutura aqui de duas, como se fosse dois retângulos. Tá? E aí, se eu for aqui, eu vou ter o quê? Se eu for pensar de um lado do desenho, no caso aqui eu estou pensando frontalmente, eu vou ter uma representação em determinado plano. Se eu for olhar todos esses desenhos de uma vista lateral ou superior ou outra vista, eu vou ter outras informações desse desenho em outros planos. Tá? Então, isso que é a questão da projeção ortográfica. E para isso, tá? Para essa questão de planos, a gente utiliza o diedro, que eu vou falar mais adiante. Tá? Só que nem sempre uma projeção é o suficiente para a gente definir a geometria da peça. Por exemplo, se eu olhar essa peça aqui do meio, tá? Frontalmente, o que eu vou ver? Um risco. Eu não consigo definir o que é essa peça. Eu preciso de uma vista lateral, uma vista superior, outras vistas para conseguir entender o que é essa peça, o que é esse objeto. Tá? E aí, aquilo que resulta, então, das projeções verticais e horizontais, que é o que gera o que a gente chamou de vista. Tá? Então, que aí a gente vai ter as diferentes vistas de diferentes lados do objeto. E aí, como a gente posiciona isso no plano, no desenho, é o que a gente chama de diedro. Tá? O que é isso? Tá? O que é o diedro? Diedro basicamente é isso aqui, tá? Agora eu retorno para o outro slide. Se vocês forem pensar, são duas folhas de papel se cruzando. Tá? E o que eu consigo ver em cada lado da peça? Qual parte da peça se localiza em cada diedro? Tá? Então, isso é meio complicado de visualizar assim por uma aula online. O ideal seria que a gente tivesse um diedro e tivesse objetos para a gente ir colocando, tá? Mas como aqui a ideia é só da teoria, a gente segue o baile, até porque a gente nem usa muito isso. Se a gente for definir, então, o diedro, ele é definido como o espaço entre dois semiplanos não contidos no mesmo plano com origem numa aresta comum. Tá? Que é justamente isso aqui. O que eu tenho aqui? Dois semiplanos, deixa eu pegar a minha. 1 e 2, tá? O que mais que a gente tem lá? Com origem numa aresta comum, que é isso aqui. Eles têm origem aqui, nessa tudo no mesmo ponto, tá? Então, é isso que a gente define. Aqui eu tenho um diedro, aqui eu tenho outro, o terceiro e o quarto. Tem locais que utilizam os quatro, tá? A minha professora de desenho, quando deu, ela ignorava o que a NBR dizia lá e fazia a gente considerar os quatro. Mas se a gente for seguir, aqui nós vamos seguir o que a NBR fala, a gente considera como padrão somente o primeiro e o terceiro diedro. Os outros dois são ignorados. Tá?
E aí eu mostrei, agora eu não vou lembrar se não foi na aula de ontem, foi na aula de anteontem, eu mostrei um exemplo de uma legenda. E ali eu falei o que cada componente, cada tópico da legenda era. E um dos tópicos era justamente isso, tinha ali os diedros. Então, qual a posição que aquele objeto, em qual diedro aquele objeto se encontra. E a gente tem que ter isso, tá? No momento que a gente faz esse desenho, esse detalhamento de determinado objeto, determinada peça, a gente precisa pôr na legenda qual dos dietros foi utilizado no momento da criação, porque isso interfere na maneira como a peça está e na maneira como a peça é vista. Tá? Então, provavelmente, quando vocês se depararem com uma legenda, vai ter no cantinho, não ocupa muito espaço na legenda, porque não é um dos pontos principais, vai ter a informação ali com o detalhamento de qual diedro foi utilizado para construir aquele desenho. O que isso quer dizer? Se eu for, a gente tem duas representações e aqui como a norma fala do primeiro e do terceiro é o que a gente vai trabalhar. Se eu for ver através do primeiro diedro, eu vou ver a posição do carro dessas maneiras. Se eu for ver ele por trás, se eu for ver ele pela frente, pela lateral, eu vou ver nessa ordem, tá? Se eu for ver no terceiro diedro, eu já vejo ao contrário. O que eu vejo? Eu vejo primeiro a parte da frente, depois o lado, né? E a parte de trás depois. Ou seja, eu vejo invertido a minha frente e a minha traseira, tá? Mas a parte lateral ela segue o mesmo. Se eu for representar, tá? Eu tô aqui, tá representado o carro, tá? Nessas duas imagens. Então, se vocês forem ver o carro, ele está representado aqui. Tá? Então, eu mudo a maneira como eu vejo, porque eu vejo ele invertido. Vocês podem olhar que aqui eu tenho as posições estão numeradas, né? O 1 ele não muda de lugar, ele só inverteu 180 graus. O 2 e o 6 eles estão invertidos 180 graus e estão ao contrário, o que para um é superior, para outro é inferior. Tá? O 3 e o 4 eles também estão invertidos, tá? 180 graus para cima e de posição. E o 6 também está para o outro lado e também está invertido 180 graus. Ou seja, é como se eu pegasse essa primeira imagem, esse primeiro tópico, isso aqui, ó, tudo isso aqui, e girasse 180 graus para lá, tombasse isso, tá? Tombei a primeira vez, já tô com as coisas do meio na posição certa, e aí depois eu só inverto o 2 e o 6. Então eu tô vendo, por quê? Porque um diedro tá ao contrário do outro. Ó, o primeiro diedro e o terceiro diedro, o que para um, pensem assim, isso aqui para o primeiro diedro, o que está aqui nessa parte, para o primeiro diedro é a parte inferior, mas para o terceiro diedro, isso aqui é a parte superior. Isso aqui para o primeiro diedro é a lateral esquerda. Para o terceiro diedro, o que está aqui é a lateral direita. Então, para eles estão sempre invertidos um em relação ao outro. Tá? E aí depois
a gente entra na questão da representação do desenho. A gente tem alguns itens, como cores, linhas, cotas, que fazem parte desse tópico. Tá? Porque como eu já consigo posicionar o desenho, eu já consigo interpretar o desenho a partir de vistas, eu já consigo saber onde eu tenho que desenhar, porque a gente já viu numa aula a questão de margem, de moldura, de onde fica a legenda. Então, eu já sei onde posicionar o meu desenho, já sei tudo isso. O que eu preciso fazer agora? Efetivamente desenhar. E aí, no momento que eu entro nessa parte de representar o meu desenho, através das linhas que eu vou construir, através das rachuras, quando tem alguma, como que eu tenho que proceder. Eu tenho também algumas coisas que eu preciso seguir. Tá? A questão das cores é a primeira delas. Tá? Geralmente a gente faz uso de cor preta. Não é obrigatório, mas é convencional. Tá? Acabou se tornando meio que uma norma se utilizar, tá? Por quê? Porque antes era tudo ali no papel, preto no branco, não tinha como fugir. Depois se começou a ter questão de impressão, mas também no preto e branco. Só que atualmente a gente tem uma qualidade de impressão absurda, tá? E aí a gente consegue representar desenhos com cores, tá? É comum em plantas a gente adotar diferentes cores para representar diferentes eletrodutos, diferentes condutores, o que é ligado em iluminação, o que é ligado em tomada, enfim, até para facilitar a visualização e o entendimento. Então, hoje, outras cores já viraram meio que padrão de serem utilizadas, tá? A gente não pode usar cores muito próximas, tipo um azul escuro e um azul mais ou menos escuro, um amarelo e um verde limão, porque na impressão a gente pode ficar meio confuso, tá? E outra coisa, a gente não pode exagerar também, não vai desenhar uma peça de cada cor, porque aí vira carnaval, né? A gente usa porque às vezes é mais fácil mesmo de visualizar quando alguma coisa está colorida. A gente vai ver isso quando a gente vê simbologia lá, a gente vai ver plantas e aí a gente vai ter que identificar, e vocês vão ver quando tem cores é mais fácil mesmo de identificar algumas coisas. Só que cada cor que a gente utiliza, a gente tem que colocar na legenda aquela cor e para que ela é utilizada. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado a isso. Eu usei 5 cores diferentes. Bom, essas 5 cores têm que estar representadas na legenda para que a gente saiba para que ela é utilizada. Não é simplesmente usar. E aí a gente tem, então, a questão principal, né? Que é a questão das linhas. Tá? Não é só sair e desenhar. Tá? Tem tipos de linhas diferentes para diferentes aplicações. Tá? Geralmente a gente utiliza o traço contínuo, mas a gente tem norma que define para quando e qual a melhor linha e espessura para a gente estar utilizando. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, então, contínua fina, contínua mais grossa, tracejado com maior e menor, enfim, tracejado grande com 2 pequenos. Esse outro onduladinho, que até parece um símbolo de corrente alternada. E para quando que eu utilizo cada um? Então, a contínua larga, tá? Essa segunda aqui, por exemplo,
são para arestas e contornos visíveis de peça, caracteres, indicação de corte ou vista. Tá? Então, é a mais comum da gente estar utilizando junto com a contínua estreita, tá? Que indica cotas e rachuras. A gente vai ver o que são cada uma dessas duas coisas. Contínua mão livre estreita, tá? Ou contínua e zigue-zague, que é a linha de ruptura, tá? Que é essa última aqui. A tracejada larga, que são lados invisíveis, ou seja, tu não consegue, a partir daquela vista, visualizar aquele lado, mas aquele lado ele existe. Traço e ponto, larga, ou seja, esse modelo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, a sexta. Opa, outro lado. Que são os planos de corte, extremidades e mudança de plano, traço e ponta estreita, eixos, planos de corte, e o traço e 2 pontos estreita, peças adjacentes. Tá? Então, alguns modelos e por que são utilizados. Tá? Aqui a gente vai falar alguma coisa de símbolos gráficos, mas não muito, tá? A gente vai entrar mais nisso em questão de símbolos mais adiante, numa outra aula semana que vem. Mas o que a gente tem que é importante a gente ver nesse primeiro momento? Tá? Que a questão, quando a gente fala de um desenho arquitetônico, a gente tem que... Tá, a gente usa uma escala reduzida, é óbvio, porque a gente não vai conseguir fazer o desenho de uma casa, por exemplo, num papel, né? Seguindo as mesmas dimensões. E aí, como a gente está falando de áreas relativamente grandes, a gente acaba tendo que recorrer a alguns símbolos para mostrar aquilo que a gente quer fazer ali. Tá? Então, por exemplo, parede, janela, porta, louça sanitária, telha, concreto, peças, tá? Às vezes eu faço a planta e coloco ali a indicação de um vaso, de uma cama, de uma geladeira, enfim. Eu faço uso de algumas simbologias para mostrar aquilo que eu quero mostrar. E aí eu tenho algumas características. Por exemplo, se eu vou desenhar uma planta, como é que eu vou desenhar uma parede? Só deixa eu adicionar o colega, que eu acho que caiu o sinal. Primeiro que eu vou ter que distinguir o que é uma parede interna e uma parede externa. Tá? Não posso representar da mesma maneira, porque senão eu não vou saber o que é um e o que é outro. E aí, geralmente, a gente muda a espessura daquilo que a gente está desenhando para fazer essa distinção. Então, as internas são representadas com espessura de 15 centímetros, mesmo que na realidade a parede tenha 14 ou até menos, tá? Nas paredes externas, o uso é de 20 centímetros de espessura e é recomendado, mas não obrigatório, tá? A gente pode utilizar outra espessura. Só é obrigatório utilizar a de 20 centímetros quando a gente vai mostrar que determinado local se enquadra, se situa, né, entre dois vizinhos, tá? De apartamento, sala comercial, enfim, se aquilo que está representando está entre dois vizinhos. Então, pense num terreno, numa casa, e aí tu mora no meio da rua e tu tem um vizinho de parede de cada lado. Aí a gente vai indicar a espessura ali de 20 centímetros. Tá? Se a gente for falar de concreto, tá? A gente for representar coisas
algum determinado local que eu preciso representar que ali é concreto. Bom, as seções das lajes de piso ou cobertura, assim como a parte de viga, sapata e da fundação, deve ser pintada de verde ou recorrer aos símbolos gráficos, tá? Então, ou eu tenho ela pintada ou eu faço um quadrado com símbolos dentro, tá? Como a gente pode ver nessas imagens, tá? E aí a questão da cota, que eu falei lá no início, que para mim, tá? Cota e vista eram os assuntos principais. Por quê? Pensem numa planta de uma casa e eu tenho vários cômodos e eu preciso saber as distâncias, eu preciso saber o tamanho do cômodo, eu preciso saber a distância que eu vou ter de terreno, eu preciso saber a distância que determinado eletroduto percorre, a distância que tal luminária vai estar da caixa de passagem, enfim. Tudo é com base em distância para eu conseguir depois fazer o desenho efetivamente. Então, eu preciso ter a parte da cotagem naquele meu desenho para eu conseguir representar aquilo que eu, na verdade, preciso construir aquilo que está ali naquela planta, né? Então, a gente sempre vai colocar ali a cota. Então, por exemplo, se eu tiver uma casa que ela é 8 por 10, só chutando, tá? Eu fiz uma escala lá, apliquei uma escala e para desenhar no CAD. Bom, qual a dimensão que eu vou colocar? O 8 por 10 ou o valor referente à escala que eu usei? Eu vou sempre colocar o valor real, tá? A cotagem, ela é com base nos valores reais e não com a escala, ela independe da escala. A escala é utilizada só para saber o quanto tu reduziu ou ampliou aquele desenho. Mas a cotagem que vai, se eu tiver um cômodo 3 por 5, eu vou colocar ali que ele é 3 metros por 5. Por mais que no desenho ele tenha ficado com 3 centímetros por 5 centímetros. Ali na cotagem vai o valor real, tá? E isso muita gente confunde, tá? Não é coisa. Muita gente coloca o valor daquela peça que construiu e não o valor real, tá? As cotas elas devem ser escritas na posição horizontal, de modo que sejam lidas com o desenho em posição normal, colocando-se o leitor do lado direito da prancha. Tá? Então, não posso também colocar a cota de qualquer jeito, a gente vai ver isso. Para localizar exatamente uma cota e indicar qual a parte ou elemento do objeto a que ela se refere, é necessário recorrer a dois tipos de linha, tá? A de chamada e a linha de cota. A de chamada, que ou é de extensão ou ainda linha de referência, e a de cota, que é a de medida, tá? Então, quais são os elementos que compõem aqui ficou contagem. Às vezes esses corretores complicam a gente, mas é cotagem, tá? As cotas, então, que são efetivamente aqueles números que vão indicar as dimensões lineares ou angulares daqueles elementos. E quando a gente está falando de desenho, a unidade padrão é milímetro, tá? Então, sei lá, eu quero representar 10 metros, eu vou colocar esse valor em milímetros, ou seja, 10 vezes 1000, que seria 10.000 milímetros, tá? As linhas de chamada, que são também chamadas de linhas auxiliares, que possuem linhas de traço contínuo fino e são perpendiculares à linha de cotagem. A gente vai ver isso numa imagem mais adiante. As linhas de cota, efetivamente, que são linhas retas ou arcos, normalmente com setas nas extremidades,
traço contínuo fino e paralelos ao contorno do elemento cuja dimensão a gente está definindo. E as setas, são setas, né, ou flechas, como são normalmente chamadas, não são mais do que as terminações da linha de cota. Ou seja, isso aqui, que a gente quer dizer os 4 elementos. A seta, que ela vai indicar o início e o fim daquilo que eu estou medindo. Essa linha aqui, que é a linha de cota, tá? Que vai indicar que vai indicar essa linha aqui, que vai indicar a distância, né, que ela percorre, então, que a dimensão eu tô mostrando. E essas linhas de chamada é por quê? Porque eu puxo de um, puxo de outro para fazer a cotagem. Se eu tivesse que mostrar a cotagem daqui, desse outro lugar, seria assim também. Eu teria uma linha que vai daqui até aqui, por quê? Porque a gente vai ver mais adiante, mas as cotas elas têm que estar na mesma linha, eu não posso ter uma aqui e uma aqui, por exemplo. Tá? Elas têm que estar na mesma linha. Ou seja, se eu for cotar essa peça, tá? Eu não posso fazer aquilo que está na primeira imagem. Como eu disse, eu não posso colocar uma aqui em cima, uma aqui embaixo, outra aqui, outra aqui. Isso não é recomendado, não é bem visto visualmente. O que é bem visto visualmente? O que tem aqui. Todas na mesma linha. O que eu faço? Eu só aumento a minha linha de chamada, tá? Por isso que eu tenho essas linhas aqui, essas linhas de chamada, justamente para deixar tudo na mesma linha. Por quê? Porque se eu tiver uma outra coisa, eu acabo um outro desenho saindo daqui, tipo, se eu tiver uma coisa assim, tá? Tô botando só para e eu acabo atrapalhando a cotagem com elas no meio. Fica visualmente, fica poluído. Então é mais fácil eu puxar essas linhas de chamada para mais distante, colocar tudo na mesma linha, porque eu não poluo e nem atrapalho a representação do meu desenho, tá? Se eu for fazer, por exemplo, uma representação da vista frontal e tal. Então, isso não é recomendado. O recomendado é deixar tudo na mesma linha. Assim como aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho mais de uma, tá? Porque às vezes acontece, aqui eu tô marcando cada um desses degrauzinhos aqui, mas eu quero saber a distância daqui até aqui. Aí eu tenho as minhas cotas individuais e tenho a cota grande. Quando acontece isso, o que eu faço? Eu coloco 2 níveis de cotagem. Esses dois vão aqui e o que representa a maior parcela vai em cima. E aí eu alinho o outro aqui em cima também. Ah, mas eu posso alinhar esse aqui com esses? Até pode, tá? Mas como eles têm um ponto em comum, esses dois, é comum a gente alinhar um ao outro, tá? Isso aqui, não, isso nunca, tá? Não é recomendado colocar cada um numa altura, não é recomendado. Às vezes é inevitável, mas a gente sempre tem que procurar não fazer isso.
E aí, falando das rachuras, então, que a gente já está quase encerrando essa série de conteúdos teóricos que a gente tem que ver. Quando a gente fala das rachuras, então, a gente quer indicar as partes maciças, evidenciando as áreas de corte. Tá? Essa é a ideia. Então, o que elas representam? Elas são constituídas de linhas finas, equidistantes e traçadas a 45 graus em relação aos contornos ou aos eixos de simetria da peça. Tá? Eu vou mostrar depois alguns exemplos de rachuras. Em uma mesma peça, as rachuras devem ter uma só direção. Então, eu não posso, por exemplo, ter uma peça aqui, outra peça aqui, e aí eu tenho uma com os traços para cá e outra para cá. E isso tudo aqui está dentro de uma mesma peça. Isso eu não posso. Tá? Eu tenho que indicar tudo para o mesmo sentido. Tá? E a gente tem algumas normas específicas, então, que permitem a utilização das rachuras para indicar o tipo do material da peça. Tá? Então, aqui, por exemplo, alguns exemplos. Tá? Se eu tenho com umas ondinhas aqui de ferro fundido, duas ondinhas junto, um espaço, outras duas é aço, já com uns tracejados no meio é cobre, o outro é alumínio, enfim, diferentes tipos de rachuras, né, para indicar diferentes materiais, e aí através disso tu sabe, então, ali vai tal material, é feito com tal material, enfim. Tá? E sempre com essa ideia de representação, tá? Um traço mais forte na volta, num retângulo com determinado tracejado ou traço dentro para indicar diferentes materiais. Tá? Certo, pessoal? Eu sei que foi bastante bastante conteúdo no sentido de várias definições, tá? Que acaba ficando maçante, mas eram os tópicos que faltavam, tá? Para gente ver antes de ir para a segunda etapa. Como eu disse, para aqueles que entraram depois, nós tivemos basicamente, vamos dizer assim, 4 aulas, né? 3 aulas teóricas e ontem uma aula com cálculos, né? E a gente vai ter uma lista de exercícios com base nessas 4 aulas, tá? Que já vão estar todas lá no grupo, tá? Não consegui botar ainda o vídeo da aula de ontem, tá? No YouTube, eu vou tentar fazer isso depois dessa aula. Ou no máximo amanhã de manhã, porque eu passei o dia no sítio, não tinha internet lá. Mas já vai estar todo o material até amanhã de manhã. Já vai estar todos os vídeos e já vai ter todos os slides lá no grupo, tá? Se eu conseguir finalizar a lista, eu mando ela também, tá? Mas isso eu não garanto para quem quiser adiantar de repente em eventual folga, tá? Mas se não, na aula de segunda-feira eu vou dar uma lista, tá? Com mais ou menos uns 12, 15 exercícios, sendo 3, 4 de conta e o resto teórico. Para vocês resolverem na aula, a gente vai tirando dúvida, vocês vão perguntando, podem olhar o material, vai estar tudo lá. Porque aí na terça-feira a gente vai ter uma avaliação referente a esses conteúdos, tá? E
com base na lista que a gente vai fazer na véspera, tá? Bem tranquilo quanto a isso, não se preocupe. Por isso é importante que vocês participem e façam efetivamente a lista na segunda-feira, tá? Para que facilite a avaliação de vocês na terça, certo? Então é isso que a gente vai encerrar, é assim que a gente encerra na terça-feira essa primeira parte da matéria, tá? Mas prometo que amanhã de manhã vai estar tudo lá no grupo, mando os links, mando. Quem não tem o material ainda, sei lá, entrou depois no grupo, enfim, me chama que eu reenvio os PDFs, tá? Agora, deixa eu abrir a chamada, que eu tive que atualizar de novo. Eu consigo fazer todos esses desenhos no programa, no caso? Tu consegue, desculpa? Fazer esses desenhos, no caso, todo no programa, no caso do computador? No AutoCAD? Isso. Consegue. Tá. Mas não se preocupem que na prova eu não vou dar, nem na lista eu não vou dar desenhos, tá? Para vocês fazerem. Vai ser só teoria e os cálculos de escala. Alexson é novo, mas não veio hoje. Avner. Presente, professor. Carlos. Presente. Cristiano. Presente. David. Diego Oliveira. Diego Martins. Presente. Douglas. Aqui. Eliezer. Eu. Fábio. Felipe. Respondeu Felipe tá sem microfone. Tá sem microfone, ele Felipe. respondeu pelo chat. Ismael. Aqui, presente. Israel. Presente. Lucas. Michael. Matheus Lopes. Presente. Matheus Melo. Presente. Patrick. Presente. E Thiago. Ok. Certo, pessoal? Se alguém quiser tirar alguma dúvida referente à aula de hoje ou algum exercício que tentou fazer, fica à vontade, tá? Se não, a gente se vê na segunda-feira. Boa noite. Tá bem? Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Alô? Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu acho que o Felipe ficou com falta ali. Isso, já corrigi. Obrigada. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Agora deu. Fecharam os 13. Obrigada a quem avisou.